A Bíblia explica o destino dos mortos e a esperança do reencontro? Nessa vida, sem dúvida, uma das perdas mais dolorosas e devastadoras que podemos experimentar é a morte de um ente querido. Uma pessoa que amamos e temos um grande apreço. A dor da perda repentina da pessoa especial é insubstituível. Penetra profundamente no coração e, embora possa diminuir com o tempo, a memória dessa pessoa amada sempre permanecerá conosco pelo resto da nossa vida. Mas se a morte é a cessação da vida, o que diz a Bíblia quanto à condição da pessoa na morte? O que faz com que seja importante que o cristão compreenda este ensinamento bíblico? A Bíblia explica o destino dos mortos e a esperança do reencontro? Claro que sim. Como crentes em Cristo, apesar de toda a dor, temos a incrível esperança de rever nossos entes queridos novamente. Jesus diz em São João capítulo 11, verso 25, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa preciosa promessa nos assegura que a morte não precisa ser o fim. Para aqueles que amam a Jesus, há esperança na vida eterna. A morte não é a aniquilação completa, é apenas um estado temporário de inconsciência. A Bíblia descreve a morte como um estado inconsciente, um sono profundo, do qual a pessoa aguarda a ressurreição em Cristo Jesus. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu: "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma." Eclesiastes capítulo 9, verso 5. O salmista Davi ainda declara: "Os mortos não louvam o Senhor, e nem os que descem à região do silêncio." Salmo 115, verso 17. Mas quando começa a eternidade? Alguns pensam que quando uma pessoa morre, se ela for boa, sua alma eternamente flutua para o céu, ou se for má, desce para o outro lugar. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? A palavra de Deus nos fala que na criação formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Ou, como algumas traduções colocam, um ser vivente. Para ser uma alma vivente é preciso ter fôlego de vida, mais um corpo. Sem ambos, a alma ou ser não existe. Segundo o livro de 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, Deus é revelado claramente como o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível. E ele não foi criado, é autoexistente, e não tem começo e nem fim. Em contraste com Deus, os humanos são seres mortais, criados. Em nenhum lugar das Escrituras somos descritos como seres imortais, ou que temos uma alma imortal ou espírito. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, isso implica um despertar desse sono. É a ressurreição. E a morte e ressurreição de Cristo que torna possível que sejamos ressuscitados. Como Paulo aponta lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 14, "Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã será a nossa fé." Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O verso 20 e 22. "Mesmo que morramos, podemos ter a certeza de que se dormirmos em Cristo, Ele nos ressuscitará naquele grande dia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que bendita esperança, não é mesmo? Amados, em linguagem inconfundível, Deus apresenta um meio de escape. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz, experimentarão um gozo indescritível por ocasião do seu extraordinário retorno. Desfrutarão de felicidade eterna, vivendo toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e seu Salvador. Jesus está vindo e Ele é o poder sobre a morte e trará de volta a vida das pessoas que morreram nele. Esperamos que através da sua graça estejamos vivos quando Ele vier, mas se não, temos a certeza de que ao olharmos para Cristo em todas as coisas, Ele nos salvará e nos ressuscitará no último dia, para assim vermos a sua breve vinda. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Que você venha se confortar com essas palavras e ter uma grande esperança em Jesus.